Daverson chegou ao Fortaleza, Renato Kaiser sai do Leão. De um Leão para o outro, Renato Kaiser vendido ao Vitória da Bahia. Valores revelados, valores milionários, saindo basicamente o mesmo que o Fortaleza paga pelo Daverson. Trago todos os detalhes por aqui. Final da passagem de Renato Kaiser pelo Fortaleza. Ele que tinha mais tempo de contrato, ele que teve idas e vindas, atrito lá em 2022, retorno em 2024, agora não é mais jogador do Leão. Ele que sai do Fortaleza com 11 gols marcados. Eu quero saber qual a tua opinião, tá? Quem você preferiu? Você gostou dessa troca de Kaiser por Daverson ou você acha que era melhor ficar com o Kaiser? Qual a tua opinião? Diz aí pra mim nos comentários, que tá só começando mais um Giro BL. Vem comigo! Então, rapaziada, ainda não é uma notícia oficializada pelas equipes, né? Nem por Vitória, nem por Fortaleza, mas o jornalista Vene Casagrande, que é basicamente o Fabrício Romano aqui do futebol brasileiro, trouxe o seguinte, tá? O Fortaleza aceitou a proposta do Vitória e acertou a venda de Renato Kaiser. As minutas, né, os contratos já foram trocados. O jogador deve chegar na segunda-feira em Salvador para se apresentar e assinar contrato válido por 3 anos. 2 mais 1, com meta de disputar 50% dos jogos no segundo ano de contrato. E há poucos minutos aqui, foi agora, tá, cara? Eu tô gravando na hora que a notícia saiu. E alguns minutos antes, o Vene tinha detalhado a proposta que o Vitória fez ao Fortaleza pelo Kaiser, tá? O Vitória fez a seguinte oferta. Ofereceu $1.250.000 ao Fortaleza pelo Kaiser, né? Cerca de 7.200.000 reais na cotação de momento. Detalhe que é o mesmo valor que o Fortaleza pagou para ter o Daverson junto ao Atlético Mineiro. E aqui falando do que ele ofereceu pro jogador, que aí pouco nos interessa, né? Basicamente saiu elas por elas, né? Em relação a valores. Que ontem, eu vou confessar para vocês, ontem quando eu vi a notícia do próprio Vene Casagrande que o Fortaleza estaria pagando 7 milhões de reais ao Atlético Mineiro pelo Daverson, porque, bicho, o cara tem 34 anos e tal. Mas, cara, o Kaiser, ele tem, beleza, 5 anos a menos, né? Que ele completa 29 anos. Ele tem 29 anos já, 5 anos a menos que o Daverson. Mas ele tem números bem inferiores ao Daverson. São jogadores de prateleiras diferentes, tá? São jogadores de prateleiras diferentes. Então, saindo elas por elas, claro que o salário do Daverson, na minha cabeça, o salário do Daverson é maior que o do Kaiser. Isso a gente há de concordar. Até porque, como eu falei, são claramente jogadores de prateleiras diferentes do futebol brasileiro. Para vocês terem ideia, tá? Eu vou fazer aqui um comparativo Daverson e Kaiser. Eu vou pegar nos últimos 5 anos, vai, até 2020. De 20 para cá, quantos gols cada um fez? Eu vou colocar logo aqui. Deixa eu abrir só as 2 páginas logo. Ok, beleza. Vamos logo no Renato Kaiser. Quantos gols o Kaiser fez de 2020 para cá? 2020 ele estava em Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 18 gols, com mais 12, 30, 33, 37, 47, 50 gols nos últimos 5 anos. Média de 10 gols por ano do Renato Kaiser. O Daverson, de 2020 para cá, né? Vamos lá. 2020, esse aqui ele já estava no Getafe. 1 gol, 2, 7, 8, 14, 31, 41, 48, 50 gols. Olha só para você ver como engana. Talvez, se eu fizesse o comparativo dos últimos 2 anos, aí o Daverson estaria bem à frente, né? Porque o Daverson faz 17 gols em 2023, 16 gols em 2024. Aí, fui enganado. Eu achei que os números do Daverson, pegando esse recorte dos últimos 5 anos, seria melhor que o do Kaiser. Se ampliar para últimos 6 anos, aí melhora pro Daverson e tal. Exatamente esse recorde de 5 anos, até contradiz um pouco o que eu falei, mas eu mantenho minha visão. Eu vejo
o Kaiser numa prateleira, o Daverson em outra. Só fico curioso quanto ao valor, porque assim, o Fortaleza pagou pelo Kaiser lá em 2022 6 milhões de reais, mas por 50% do jogador. Eu não sei como fica essa divisão de salário, essa divisão de valor pago pelo Vitória. Esses 7 milhões são do Fortaleza? Porque ontem, quando surgiu a notícia, no primeiro momento, né, quando esquentou mais, que o Vitória de fato quer o Kaiser, falavam em 13 mil reais, 12 mil reais, que 50% seriam os 6 milhões investidos do Fortaleza. Aqui é a informação ainda do Vene. A gente ainda não teve nenhuma apuração. Eu tentei, né? Antes de começar aqui, mandei mensagem, deixa eu até checar aqui meu WhatsApp. Peraí. Não me responderam até agora, até o momento que eu faço esse vídeo. Se me responderem pra depois eu atualizo em outro vídeo, em live. Mas até agora nada. O importante é saber quanto desse valor vai pro Fortaleza. Quanto tem que repassar, acho que é pro Atlético Paranaense, né? Que ficou com os outros 50% do jogador, né? Mas enfim, o Kaiser até conseguiu limpar um pouco da imagem dele com a torcida depois da saída dele lá em 2022, que ele sai muito mal, com problema de vestiário. Ele é muito importante, tá? Em 2024, ali no Brasileiro, ele fez 5 gols, cara, no Brasileirão. 5 gols, o Lucero fez 6, pra vocês terem ideia, né? Mas o Kaiser nunca foi de fato uma sombra pro Lucero. Tanto que o Lucero tá mal desde agosto de 2024. E o Kaiser em nenhum momento assumiu a titularidade. Você pode falar, beleza, Dudu, aí é problema do Vojvoda. Será? Será que ele não via que mesmo com o Lucero mal, eram jogadores de prateleiras diferentes? Porque quando tinha o Galhardo lá em 2023, alternava muito a titularidade do Lucero, tá? O Lucero não era absoluto quando tinha o Galhardo aqui. Justamente a má fase do Lucero, querendo ou não, foi quando o Galhardo foi-se embora, né? O Galhardo foi até um pouco antes da má fase, não sei se dá pra chamar de fase do Lucero, que o Lucero vive desde agosto do ano passado, né? Mas enfim, desejo sucesso aí ao Renato Kaiser, ainda bem que limpou um pouco dessa barra e que o Fortaleza continue fazendo essa reformulação no elenco que a gente tanto cobre, né? A gente precisa contratar jogador, contratamos dois até agora, né? Alanzinho e Daverson. Tem que contratar mais e tem que sair mais jogadores. A gente não pode parar por aqui. Não pode. Saiu o Kaiser, ainda faltam uns 5, 6, no mínimo, pra pegarem o beco. Vocês concordam comigo? Discordam? Digam aí nos comentários, tá? Qual a tua opinião? Tá passando mais um vídeo aqui, ó. Daverson titular amanhã contra o Fluminense. Clica e confira. Um abraço, valeu!